Sua visão não diminuiu, a sua força não acabou. Esta manhã o Espírito de Deus vai ungir muitos Davis aqui para entrar no vale de Refaim. Granda Mandalaia, Quintanilha, o teu vale de Refaim está sendo transformado num vale de vitória. Quintanilha, o Espírito do Senhor dos Exércitos abre portas há muitos esperadas sobre a tua vida. Os gigantes que impedem o teto, a trajetória, estão sendo destruídos, desfeitos, abatidos pela espada do Senhor que tu recebe esta manhã. Receba! Abra sua boca e clame, 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 clame. Clame, clame, clame. Elias e Rosemary, irmãos Viana, depois Paulo André, Fabiano Barcelos. Feche os seus olhos para clamar. Clame, 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 clame. Você está no vale de Refaim e o Espírito de Deus vai te ungir agora. Vai te ungir agora. Venha, 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 Espírito de Deus. Venha, 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 Espírito de Deus. Sopra, 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 sopra. Enche, 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 enche a Davi, enche a Caleb, enche agora. Derrama fogo, 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 receba! Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vem aí, de 2 a 9 de outubro, no Centro de Convenções de Ubatuba, Gideões Missionários da Última Hora. Ubatuba! Gideões Missionários da Última Hora! Com presenças confirmadas, Pastor Gilvan Rodrigues. Diga o que o Senhor manda eu falar, eu falo, goste quem gostar. Pastor Paulo Santos. Você não entendeu ainda? Deus está dizendo: eu estou dando nas tuas mãos a tua casa. Pastor Gilmar Santos. Se nós aprendermos a batalhar na oração, a triunfar na oração, a jejuar na oração, nós saberemos pregar, nós teremos autoridade. 12ª extensão Ubatuba, no Centro de Convenções Ubatuba, de 2 a 9 de outubro, trazendo até você a palavra de Deus. Glória a Deus, Gideões Missionários da Última Hora. Cantoras convidadas: Helenice Ferraz, Vanessa Campos, Joyce de Paula, Meire da Conceição e Rosiane Ribeiro. Estamos em todos os cantos do mundo, fazendo missões. Somos mais que vitoriosos. Gideões Missionários da Última Hora, conquistando as nações. 10h30. Você sintoniza RVM. Desde Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Vamos à escola dominical. Escola Dominical
começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós sois filhos da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-se da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai uns aos outros, e edificando-vos uns aos outros, como também o fazeis. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais nessa manhã de domingo para mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigado por você estar ligadinho conosco. Nessa manhã de domingo, nos reunimos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Na técnica de som, o irmão Will já estava pronto ali, arrumando e organizando tudo para que pudesse ser feito essa transmissão. O evangelista irmão Elia Uller não estará conosco hoje, pois está pregando e ministrando a escola dominical em uma outra cidade. E daqui a pouco mais o presbítero Ricardo Mendonça estará conosco para auxiliar nessa aula de hoje, do dia 29 de setembro de 2019. A última aula do terceiro trimestre desta lição sobre a mordomia cristã,
que nós trabalhamos como o tema principal, que é tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E muito nós temos aprendido com essas 13 lições, que hoje estudaremos a última, que o que é a mordomia cristã, o que é o mordomo. O mordomo, nós aprendemos que é o criado maior da casa, que é o responsável para dar mantimento e organização da casa. Então ele desfruta também da sua mordomia por causa da sua posição, mas que ele não deve usurpar ou abusar dessa maneira como ele cuida dos seus conservos, ou de como ele é responsável por eles, mas que deve zelar por eles e cuidar deles. Então o mordomo é o criado maior, é o administrador dos bens de uma casa. E a mordomia é aquele que exerce a administração, cuidando dos bens deixado em confiança pelo seu senhor, cuidando da casa ou dos seus conservos ou da administração dos bens deixado pelo seu senhor. Jesus nos disse, ele disse: eu vou, Pai, mas eu vou preparar a morada e vou voltar buscar vocês. Enquanto vocês estiverem aqui me esperando, ame uns aos outros, cuide uns dos outros. E quando eu voltar, assim encontrando, levarei vocês para estar comigo, e aonde eu estiver, vós estarás também. Essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna. É isso que ele tem nos colocado. Nós vimos a mordomia do corpo, como nós devemos cuidar do nosso corpo, os cuidados que devemos ter com aquilo que Deus nos deu e que é templo do Espírito Santo, e que não devemos tratá-lo de qualquer maneira, mas com respeito e cuidá-lo, não só do nosso, mas também providenciar para que os nossos irmãos também tenham condições de se manter assim. A mordomia da alma e do espírito, como devemos cuidar da nossa alma, como devemos zelar pelo nosso espírito. A mordomia da família, como é o nosso comportamento no meio da nossa família. A mordomia da igreja local, como são as nossas atitudes, o nosso cuidado de cuidar da nossa comunidade cristã, de zelar, de protegê-la. Porque a igreja, irmão, é a porta que Cristo nos deixou para aqueles que estão perdidos em agonia chegar ao céu. Nós somos a imagem de Cristo. E é isso que as pessoas têm que ver e ter desejo de buscar e de encontrar uma esperança, uma viva esperança. A mordomia da adoração que devemos ter, a mordomia dos dízimos e das ofertas, a mordomia do tempo. Como devemos administrar o nosso tempo? Como você administra o seu tempo? Você tem um tempo para você mesmo, para cuidar da sua saúde? Você tem um tempo com Deus, esse é meu tempo, eu e o meu Deus que Ele me deu? Temos um tempo de fazer algo para a casa do Senhor, ou fazer algo para o reino de Deus? Como nós exercemos essa mordomia, esse cuidado que Ele nos deixou? A mordomia do trabalho, como nós agimos lá no nosso trabalho? Qual a visão que as pessoas têm de nós? Como eles nos enxergam lá dentro do nosso trabalho? Como os servos de Deus? Como uma pessoa que é diferente, não só com palavras, mas com as atitudes. Porque já foi falado por aqui várias vezes. Muitas das vezes as nossas atitudes falam tão alto que as nossas palavras não podem ser ouvidas. A mordomia das finanças foi um tema tão importante aqui. Como nós tratamos o nosso dinheiro? Como nós tratamos o fruto do nosso trabalho? Como nós organizamos isso? Como a gente gasta o nosso dinheiro? E como a gente deve exercer essa mordomia sobre as nossas finanças? O cuidado que devemos ter com o nosso nome. E tudo isso aqui foi trabalhado.
Trabalhamos também sobre as obras de misericórdia. Bem-aventurado bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso foi Jesus que falou no seu Sermão do Monte. Então, como é que a gente exerce essa mordomia? Como a gente enxerga? Quando passamos na rua e vimos alguém dormindo, ou quando exercemos cargos de autoridades, quais são as nossas ações para que essas pessoas tenham uma dignidade humana? Ou nós ignoramos isso? Mas a Bíblia nos cobra isso. A mordomia das obras de misericórdia. E para os irmãos que exercem cargos de autoridades, irmãos que exercem cargo no legislativo, no judiciário, ou no executivo, ou empresas, você que é o empresário, como você exerce essa obra de misericórdia? Como você enxerga o outro que está numa condição inferior a você? Porque nós não somos diferentes daquele que está dormindo na calçada. Como seres humanos, nós somos iguais. A diferença está na condição. Então, como nós temos atitudes para que aquela pessoa que esteja numa condição inferior possa vir para uma condição melhor? Na lição passada, nós falamos sobre a mordomia do cuidado da terra. Como é que trabalhamos a parte da ecologia? Como é que nós administramos a mordomia com a terra que Deus nos colocou? Ele colocou Adão e Eva em um jardim. Ele disse: ó, lavrai, cuidai. Tudo isso aí vocês podem se alimentar. Mas tem uma árvore lá no meio. Existem os limites, irmãos. Toda liberdade há limites. Quando você ultrapassa esses limites, a sua liberdade transforma-se em libertinagem. E aí começam os problemas. Então devemos ter cuidado para saber destes limites. José sabia dos seus limites na casa de Potifar. Porque quando a mulher de Potifar foi a ele disse: ó, tudo foi me dado. Tudo eu tenho direito e foi confiado tudo a mim, menos você. Ele tinha os limites e ele sabia dos seus limites. Como nós exercemos a nossa mordomia dos nossos limites? Não jogando lixo em terrenos que não é nosso, cuidando dos rios. Muitas vezes nós dizemos: isso não é comigo, existem já os governantes. Não, devemos fazer a nossa parte. E como nós vimos lá na lição passada. E hoje a lição de número 13, que vai trabalhar sobre o mordomo fiel. Seja um mordomo fiel. Ele vai abraçar todas as lições que nós estudamos nesse trimestre. A lição de número 13, 29 de setembro de 2019. Já está chegando conosco aqui, está se arrumando. O presbítero irmão Ricardo Mendonça estava no templo sede, dando o discipulado, e agora já veio aqui para nos auxiliar na rádio. Pai do Senhor, irmão Ricardo. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Fabiano. Para mim, mais uma vez, é um privilégio estar aqui junto com o irmão, né, para estudarmos esta lição tão maravilhosa que é: seja um mordomo fiel. Isso. Vamos aprender muito essa manhã, né? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar então para dar início a essa escola bíblica dominical. Você que está conosco, você que pode orar, vamos tirar esse momento e vamos se concentrar com Deus. Irmão Ricardo, pode fazer essa oração? Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, reunidos para aprender a sua palavra. Que esta palavra, Senhor Jesus, possa chegar aos corações dos ouvintes que estão lá do outro lado do rádio, Senhor, e que possa, Senhor Jesus, fazer a transformação de vida que só a sua palavra faz. Que nós possamos vir a praticar ela na nossa vida, e que nós possamos, Senhor, estar sempre diante de Ti para aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Amém e amém. Amém. Antes de nós entrarmos na nossa lição,
Muitas das vezes a gente vê acontecer as coisas com as pessoas, e como não acontece conosco, muitas vezes a gente não sente o mal que aquilo causa. Às vezes a pessoa perde algo. Eu estava lendo o jornal esses dias, irmão Ricardo, e que uma pessoa que tem um serviço de gari, ele varre a rua, e ele achou um envelope com dinheiro dentro, se eu não me engano, na reportagem dizia, acho que era R$800, alguma coisa assim, e que tinha um endereço e tinha uma carteira, alguns documentos, e ele encontrou aqueles pertences, e ele procurou o dono daquilo e o entregou. Quando ele chegou para entregar aquilo, era uma senhora que morava numa casa humilde e que era alugada, e aquele dinheiro era para pagar o aluguel. Aquela mulher desesperada não sabia o que fazer, porque era o dinheiro da aposentadoria dela. Era uma senhora aposentada, e ele recebeu. E muitas das vezes a gente vê e contando, e às vezes vendo na sala. Também teve um caso também na cidade próxima, que uma pessoa estava andando sobre um terreno baldio e foi encontrado, eu acho, se não me engano, foram R$45 mil dentro de uma sacola e mais algumas armas, e a pessoa chamou a polícia e a entregou, fez o que era certo. E aí teve uma discussão na sala de aula, e muita gente se levantaram e disseram: não, mas é tolice, eu entregava as armas, o dinheiro ficava para mim. Mas aquela pessoa sabia que aquilo não era dele, e ele o devolveu. E nós, como cristãos, devemos ter isso. Essa semana eu perdi o meu celular. O celular não tem muito valor, não era o de última geração, nada, era simples, mas tinha muitas informações ali dentro que agora eu não consigo buscar e não ter. E mandei várias mensagens para quem tivesse encontrado que me devolvesse, porque eu precisava. Ainda não tive êxito, ainda não veio a minha mão, mas assim, e como eu estudo, né, eu estou no 10º período de Direito, e há um ditado entre nós, e esse ditado não é verídico, que diz: achado não é roubado. Dá a impressão que você pode ficar, mas o Código Penal não diz isso. O Código Penal, no artigo 169, diz assim, apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, detenção de 1 mês, de 1 ano ou multa. E no seu parágrafo único diz assim, na mesma pena incorre quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria. Esse é o crime. O achado não é crime, você achar. Mas você achar e dela se apropriar, isso é crime. Total ou parcial, deixando de restituí-la ao dono legítimo, possuidor. Irmão Fabiano, mas eu não sei de quem é. Mas a lei diz assim: se você não sabe quem é o dono, você deve entregar à autoridade competente. Você deve levar à delegacia, né? A autoridade competente dentro de um prazo de 15 dias. Se você não fizer isso, você incorre neste crime, se você se apropria. E o Código Civil também trabalha isso em seu artigo 1233, diz assim, quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono legítimo ou possuidor. Não conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo. E se não encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. E aqui o Código Civil coloca uma coisa: se eu encontro algo e eu encontro o possuidor e eu entrego a coisa a ele, essa pessoa a quem eu entreguei, o dono, tem o dever de lhe pagar uma recompensa não inferior a 5% do valor daquele bem que você restituiu. Ele tem direito a essa recompensa. E também com os gastos com aquele produto. Ele guardou, às vezes é um animal, é um semovente, ele teve que tratar, teve que cuidar. Esses gastos também ele tem direito de ser restituído. E é isso que devemos. E nós, como cristãos, a gente vê tanto aí a corrupção, e às vezes a gente reclama tanto, fala tanto dos poderes constituídos, e muitas vezes nós agimos dessa forma. Então, o achado, ele não é roubado, mas você se apropriar dele. Se você se apropria dele para ficar para si e omite do possuidor, isso é crime. Então, você deve entregá-lo e ter consciência. Irmão Fabiano, veja bem, que coisa linda é a escola dominical, né? A gente aprende diversas coisas muito importantes, como eu aprendi aqui agora. E a lição está falando de fidelidade. Sim. Então, se você praticar isso, você vai ser fiel. Claro. Né? Você vai ser fiel. Mas tem alguém dizendo assim, irmão Fabiano, entregar para a autoridade constituída.
Mas quanta corrupção que tem no meio das autoridades. Irmão, eu não tenho nada a ver com a corrupção do outro, da sociedade, do outro. Eu estou fazendo a minha parte como cristão, estou dizendo, como cristão. Pronto. Porque eu não posso usar o erro de outro para justificar o meu erro. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Queremos justificar o nosso erro a partir do erro do outro. E isso não justifica. Né? A nossa lição de número 13, vamos dar sequência: seja um servo, um mordomo fiel. O nosso textuário se encontra em Mateus capítulo 25 e verso 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A nossa verdade prática: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. A nossa recompensa não vai ser por homens. A nossa recompensa muitas vezes não vai ser pela comunidade cristã, mas ela é certa. Ela vai ser recompensada por Cristo no momento certo. Pode falar, irmão. Tem um ditado corriqueiro aí no mundo que diz que ninguém quer ver quem bem começa, quer ver quem bem termina. Eu gosto muito de usar, já usei várias vezes, o irmão já deve ter notado. Então, irmão, se você é fiel a Deus, se você crê nas promessas da vida vindoura, né, da eternidade com Cristo, se você crê nisso, por que você está tão preocupado, né, com tanta coisa e não zela pela sua vida cristã? Não zela por aquilo que Deus te deu, não zela por receber as promessas de Deus, tanto aqui como e depois, né? Eu acho assim, nada se compara. Hoje nós estávamos falando sobre crer no Espírito Santo lá na sala do discipulado. Aí uma coisa que eu frisei foi assim: quando nós chegarmos no céu, nós vamos entender na sua totalidade o que são as bênçãos, o que Deus tem reservado para nós na eternidade. Nós vamos entender, teremos a mente, né, uma mente muito mais ampla. Seremos pessoas transformadas, né, pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos dizer assim, ó, valeu a pena ser fiel, valeu a pena zelar pela minha vida cristã. Nós vamos ver e vamos dizer: puxa vida, quantas das vezes o inimigo lutou para que eu deixasse meu objetivo, não focasse mais na minha vida espiritual, mas eu consegui vencer, eu consegui ser fiel, eu consegui agradar a Deus, e hoje estou desfrutando desta bênção que é a eternidade com Deus. Nós vamos dizer isso, meus irmãos. Então, se a gente pensar no céu, pensar na eternidade, né, já é tão glorioso, no descanso eterno com Cristo, que dirá nós estarmos nele lá. Então vamos ser fiéis, para que em tempo oportuno nós desfrutemos desta bênção maravilhosa, amém? Isso. E o momento que Jesus está falando isso é o final da sua carreira. Porque o Mateus 25, quando ele começa a falar sobre as parábolas, nós vamos ver aqui as 10 virgens, o sermão, a parábola dos 10 talentos, que não é 10, mas a parábola dos talentos, o sermão profético da vida eterna, do castigo eterno. Quando Jesus está explicando isso, é a última semana, ele já está a caminho do Gólgota. Ele já está a caminho, ele já está sabendo de tudo. E ele chama os seus discípulos, ele chama aqueles que estão com ele, porque isso aqui é um momento difícil que Jesus estava atravessando, ele estava a caminho já disso. E ele começa a colocar essas parábolas. Ele começa a chamar isso, olha, ele começa a falar sobre o mordomo fiel, ele começa a falar sobre os talentos. Ele diz: olha, eu dei para vocês. Cuidado com o que vocês vão fazer com aquilo que eu estou lhe confiando. Eu estou confiando o reino de vocês. Eu estou confiando a anunciação do evangelho. Eu estou confiando em vocês as boas novas. Cuidado com tudo isso. Glória porque lá na frente é uma prestação de contas. Glória a Deus. E como foi falado no tempo sede, o pastor Eliel está dando ali no tempo sede, foi dito, ele colocou que não adianta, não dá tempo. A vinda de Jesus não dá tempo. Eu corrigi. E o tempo você não recupera. Aquilo que você não fez, você não consegue recuperar mais.
Você deixou de fazer. Então devemos estar vigilantes. São as palavras que vai aparecer no decorrer da lição. Vigilância, prudência, fidelidade. Essas palavras vão aparecer e que devemos ter elas firmes dentro de nós. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do 36 ao 38 e do 42 ao 46. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo passam a abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Isso será jogado, e isso será retirado fora. Aquela pessoa que tinha muito, aquela pessoa que foi colocado sobre o criado maior, porque mordomo nós já vimos, eu falei no início, é o criado maior, aquele que muitas vezes estava em destaque, aquele que bem começou, aquele que chegou lá na altura, aquele que as pessoas viu e muitas vezes desejava estar naquele lugar. E aí ele disse: não, vai demorar, tem tempo. Então eu posso começar a espancar as pessoas, posso começar a praticar injustiças. A Bíblia diz que no tempo que os reis iam às guerras, Davi ficou no palácio e começou a observar. E aí viu a Betseba lá e começou a olhar para ela e desejou. E aí o seu criado falou: olha, ela é mulher do teu servo Urias. Ele negligenciou isso. Traz para cá. O homem que era considerado segundo o coração de Deus. Então devemos tomar cuidado. Então, mas ele tarde de vir, não vai chegar. É só isso. Esse irmão eu não gosto muito, então eu vou praticar com ele a injustiça. Não vou dar esse direito. Ele tem o direito, mas eu não vou dar. Ele praticou isso antes comigo, ou ele fez isso. A Bíblia manda amar, não manda gostar, mas amar. Então devemos cuidar, a espancar os criados, a comer, a beber e a embriagar-se. Usar do cargo para se servir os seus próprios benefícios, os seus próprios desejos. Cuidado, irmão. Hoje a igreja do passado, o irmão Ricardo tem um pouco mais de idade comigo do que eu, não muito, né, mas já teve uma vivência, e a igreja foi muito perseguida. As pessoas humilharam muito, jogavam pedra e tinham como Zé Povinho. Era um povo humilde, um povo desprezado. Mas hoje a igreja brasileira cresceu, ficou grande. Hoje nós temos templos luxuosos. Hoje as pessoas respeitam os evangélicos, os pentecostais, ou os tradicionais, ou a geração gospel. E como estamos agindo diante de tudo isso? Como tem sido a nossa mordomia? Será que estamos praticando a justiça? Ou não? Devemos cuidar. Quem está aí na direção dos grupos ou na direção dos departamentos das igrejas, como você tem agido? O Senhor pode te achar como mordomo fiel e prudente? Ou você tem espancado, jogado alguns para fora? É momento da gente refletir, meu irmão. Porque
porque a Bíblia diz que virá o Senhor daquele servo num dia que não espera. Eu li em 1 Tessalonicenses 5:2, que é repentina, quando dizer tem paz e está tudo bem, repentina destruição. Devemos analisar as nossas atitudes. Todos os meses, nós sentamos à mesa para comungar da Santa Ceia. E tem um texto que tradicionalmente é lido: examinai, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos fazer esse balanço. Como uma empresa, muitas vezes parece que ela está bem, mas quando você vai fazer um balanço correto, você vai estar caminhando para a destruição, ela está caminhando para ter coisas ruins. Então nós devemos ajustar certos pontos, equilibrar, porque está desequilibrando. Então devemos cuidar disso. Irmão Fabiano, pode falar, irmão Ricardo. Para não perder o gancho aqui do que o irmão está dizendo, por que mordomo fiel? Por que exercer a mordomia correta diante daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, né? Não espancar, não se vangloriar, não achar, como o irmão disse, que está lá no topo, que agora o negócio está na minha mão, né? Olhe bem, a Bíblia fala de um tribunal chamado Tribunal de Cristo, onde após o arrebatamento da igreja nós vamos receber o nosso galardão. Tem um estudo da Bíblia Pentecostal, que diz que o teólogo Donald Stamps, não sei se é assim que se pronuncia, o Donald Stamps, negócio assim, e eu concordo plenamente com o que ele ensinou lá. E ele, por que tribunal? Por que Tribunal de Cristo? Nós não fomos absolvidos, nós não estamos salvos. Aí ele diz, e é o que nós entendemos, que não é um tribunal para condenar ninguém, mas é para ser pesado as obras e você receber o seu galardão. E aí ele usa como base, um dos versículos que ele usa é a segunda carta da epístola do apóstolo João. Ainda bem que não é coisa do irmão Ricardo, né? Ainda nem do irmão Fabiano. É um grande teólogo que a CPAD publicou os seus ensinos. Então é uma coisa sólida. Olhe bem, meus irmãos. Segunda epístola do apóstolo João, que só tem um capítulo, o versículo é o de número 8. Diz assim, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Isso. Opa! Então eu posso não receber o meu galardão por inteiro. Por quê? Vai ser lá no estudo, vai ser pesado as obras. Por isso que ninguém quer ver quem bem começa, quer ver quem bem termina. Isso. Vai ser pesado as obras. E de acordo com aquilo que você gerenciou, praticou ou viveu, vai ser abatido no seu galardão também. Vai ser colocado no fogo. Se for palha, feno, vai ser queimado. Se for pedra preciosa, vai permanecer. E quando li aquilo, entendi, falei, meu Deus, que ensinamento maravilhoso. Então, cuidado, meu irmão. Você é mordomo? Aliás, acho que todos nós temos algum tipo de mordomia para exercer. Sim. Né? Todos nós. Se você é uma mãe de família, mas está criando seu filho, quem é o teu filho? Quem é ele no futuro? Não será um grande pregador? E você não tem a incumbência de criar eles no caminho do Senhor? Essa é a tua tarefa que Deus colocou na tua mão. Então cuide, meus irmãos. Deus, como diz alguém e é certo, não dorme. Deus não esquece de nada. Uma ofensa que me fizeram, eu posso, como ser o ofendido, esquecer e o ofensor esquecer. Mas Deus não esquece. E vai ser tudo pesado. Vai ser tudo distribuído. E Deus é muito justo naquilo que Ele faz. Amém. Amém. Falando sobre a mãe Maria, né? Teve ofício de cuidar de Jesus, né? Salve a agraciada. Foi te dado um presente. Foi te confiado algo. O Salvador foi te confiado. E ela, sabendo da sua condição e que sabendo que tinha se dado a ela era muito grande, a Bíblia diz que ela ouvia todas as coisas e guardava em seu coração. E conforme ia caminhando, ela ia trabalhando. Exerceu certinho a mordomia dela. Claro. E é assim que devemos ser. Amém. A nossa introdução: cada crente foi chamado a ser um servo fiel.
Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nesta última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo-o prudentemente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Que em Cristo nos achamos fiéis na presença do Pai Celeste. Jesus breve virá. O que Deus espera de seus mordomos? Que sejam prudentes na espera do Senhor. Lucas 12, 37. Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. Semelhantemente à parábola das 10 virgens. Conta que havia 2 grupos delas. O primeiro era característico das virgens prudentes, que guardavam o noivo no momento para as bodas. O segundo pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. De modo semelhante, a Igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Mas, no dia em que Ele arrebatar a Igreja, 2 grupos serão destacados: os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. A Igreja fiel espera o Senhor a qualquer momento. E é agora, não é depois. Na parábola das 10 virgens, nós vimos que elas são todas iguais. Todas elas estavam ataviadas, todas elas estavam esperando, todas elas tinham lâmpadas, todas elas tinham azeite. Todas elas dormiam.